Então, como que eu quero voltar? Tem todo um preparativo para a gente reencarnar. Como que eu quero voltar? Eu vou voltar, eu vou ver as pessoas até 12 anos, para ver como são as pessoas, sentir, ver o que é a vida, e depois eu perco a visão. Porque eu quero gostar das pessoas, não pela se ela é bonita, se ela é feia, se ela tem dinheiro. Eu quero gostar das pessoas do jeito que eu sinto, a energia. E assim foi. Só que, como ela tinha muito fundo crenças limitantes, ela veio pela dor. Ela podia vir pelo amor. A gente pode escolher. Então, é até uma dica, gente. Quando a gente for escolher, escolhe certo. Não precisa vir assim. Ela poderia vir rica e ajudar as pessoas, né? Só que ela não, ela quis passar por aquilo porque ela tinha crenças limitantes que se ela sofresse muito, ela teria um lugar melhor lá no céu. Então não precisa, a gente tem escolhas, é livre-arbítrio. E é até legal entender isso, porque quando a gente vê lá o nosso filminho de tantas coisas erradas que a gente fez, a gente pode voltar do jeito que a gente quer. Porque às vezes, quando a pessoa volta com muito dinheiro, é um desafio muito maior, né? Então, você está falando que ela escolheu nesse entrevidas. Entrevidas, sim. Ela estava, vamos supor, bem lúdico, ela estava no céu. Sim. Vou voltar para a Terra. Exatamente. Aí ela poderia vir de uma situação mais tranquila, sem tanta problemas, dores, etc. E ela escolheu o caminho mais complicado. Sim, dizer assim. porque ela tinha crenças limitantes, porque ela achava que ela ia saída para ela sofrer, era vir pela dor. Entende? E se ela também viesse muito rica, também poderia acontecer coisas no meio do caminho, porque quem tem muito dinheiro também é complicado, se você não sabe lidar com isso, né? Então, tem gente, é isso que eu falo, dinheiro é uma energia, dinheiro é uma frequência. O problema não é o dinheiro, o problema são as pessoas que têm o dinheiro, né? E aí o pessoal fala, às vezes a pessoa chega com vergonha pra mim, eu quero tratar finanças, eu quero tratar o dinheiro. Eu falo, gente, dinheiro é uma energia, faz parte aqui da terceira dimensão. Então a gente tem que ter, é uma moeda de troca, é uma energia de troca, E aí a pessoa fala, mas eu não sei será que é legal ter tanto dinheiro? Eu falei, claro que é. Você pode ajudar muito mais gente. Vamos colocar uma pimentinha aqui no papo. Pessoas que nascem com doenças, que têm alguma, sei lá, falta um membro do corpo, também você poderia colocar nisso também? Assim, a pessoa veio de uma forma meio trágica para a vida, porque dificulta demais. Depende também. Não é uma regra. Nada disso é uma regra. Tá. Porque parece que, a pessoa não tem um braço, ela, né? Assinou um contrato para isso. Isso. Não, nada é uma regra. Nada. Depende do que ela precisa passar aqui. Mas pode acontecer. Pode. Dela falar assim, eu quero vir assim para... É igual a minha cliente. Segue. Nesse caso, sim. É a mesma coisa. Você pode escolher. Mas e qual seria um outro caso? Pode ser que seja o quê? Algo de karma, assim, que não tenha nada a ver com o contrato? Pode ser. Não, às vezes não tem nada a ver com contrato. Por isso que é interessante entender se tem contrato e o que é um fractal, né? Pode ser que a pessoa falou, não, eu quero vir assim igual minha cliente. Pode ser que a pessoa veio e aconteceu isso, mas não porque ela matou alguém, né? Ou fez alguma coisa na outra vida que não podia. Aconteceu aqui por outras coisas que ela fez em outra vida e sabia que ela ia sofrer com isso se não tivesse um membro. Que ia ser muito pior do que se ela não tivesse dinheiro, por exemplo. Então, depende muito. Depende do caso, mas pode acontecer ou não. Então, mas não é uma regra, não é. Né? Depende. Mas então, vamos entender o movimento humano natural da vida. Todos nós, em vidas passadas, fizemos coisas abomináveis. Sim. Todos nós. Coisas boas também. Sim, mas todos nós fizemos coisas abomináveis, porque a humanidade, ela sempre viveu de forma absolutamente turbulenta. Vamos considerar os últimos 2.000 anos, é guerra o tempo, atrocidades, abominações, é o tempo todo. Sim. Ser humano produzindo dor, sofrimento e horrores. Então todos nós, em alguma vida, pode ser na vida direta passada, pode ser na anterior ou na outra, na vida número 4, número 5. Sim. Tanto, a gente sempre cometeu atrocidade. Como que, então, a gente lida com isso nessa vida? Porque a gente tem um acúmulo de dor causada. Sim.
em uma série de vidas problemáticas ali. E é assim, não é só nessa vida. A gente tem várias reencarnações. Então, Sim. cada reencarnação é um processo novo. São coisas que a gente vai resgatando e vai aprendendo. Esse é o aprendizado, né? Então, a gente vai reencarnando, vai aprendendo. Coisas que você fez em outras vidas, você conseguiu resgatar o karma. Mas fez outras coisas que não eram tão legais, mas não naquela atrocidade que você fez naquela vida. Então, todo mundo tem uma capivara. Todo mundo, né? Então, a gente vai ajustando isso a cada reencarnação. A gente está aqui para aprender. Provas e expiações, certo? Uhum. Então, ninguém é feliz nem triste todos os dias, mas quanto mais a gente aprende e a gente estuda, mais consciência a gente tem. Então, por exemplo, eu trabalho com terapia e eu sei que se eu fizer algo para uma pessoa que não é legal, eu tô indo contra o que eu penso, né? E tem a lei da causa e efeito, e tem. Então, a gente vai aprendendo no amor e na dor. Não quer dizer que todas aquelas atrocidades que a gente fez, que a gente vai pagar só em uma vida, não é nem pagar, é resgatar. A gente vai diluindo isso. Mesmo porque aqui também é uma zona umbralina. Então, quanto mais negativo a gente for e quanto mais a gente pensar dentro dessa caixinha, eu tô pagando todos os meus pecados, é melhor para os espíritos negativos, porque a gente serve de bateria para eles. Então, quanto mais pensamento negativo que a gente tiver e achar que tudo que a gente fez, a gente está pagando aqui, melhor para eles, a gente fica mais preso. Por isso que a gente tem que estudar. Local de nascimento se aplica a isso? Tem pessoas que não se identificam com determinados países. Sim. Eu nasci na França, eu odeio a França. Eu tô Sim. dando um exemplo nada a ver, né? Vocês entenderam o que eu tô falando. Tem gente que não gosta, por exemplo, de ter nascido no Brasil. Uhum. E aí fala, meu Deus, eu queria ter nascido na Suíça, por que me jogaram no Brasil? Tem isso? Tem, com certeza. Eu atendo muita gente que mora em países ou não consegue falar as línguas daquele país por conta disso. Eu tenho uma cliente que ela falou, Thaís, eu preciso falar inglês. Eu preciso, porque eu vou ter que ir para os Estados Unidos, eu não quero pelo trabalho, mas eu preciso. E ela falou, eu não consigo. E aí a gente foi fazer a terapia para ela. O que a gente descobriu? Que uma das vidas dela, ela morava ela odiava, ela não queria ir para os Estados Unidos. Ela morava nos Estados Unidos e foi bem naquela época que, né, os negros não eram bem-vindos, né, lá. E ela sofreu muito com isso. E ela acabou vendo a família inteira dela, né, ser ceifada e também perdeu a vida dela lutando por isso. Então ela tinha uma coisa tão pesada dentro dela, que ela odiava aquele país, que ela não queria, e ela não conseguia fazer inglês por conta dessa vida que ela passou. E aí, quando o chefe dela falou, você precisa fazer inglês, o que aconteceu? Veio o gatilho mental nela. Ela não conseguia evoluir, não conseguia. E aí, na terapia, a gente entendeu e limpou todo o fractal que ela tinha, né? De medo, de sentimentos, emoções e padrões dela daquela vida. Então, simpatia ou antipatia por algum país pode ser um fractal de vida passada. Com certeza, pode ser. Isso é uma coisa bem comum. Então. Bem comum. Eu tenho muito cliente no Japão, por exemplo, muitos. E vou contar outra história. E uma delas, ela tava com um problema com o filho. E o filho dela, ela falou que o filho dela era um amor incondicional por ela. E ela não conseguia retribuir igual, né? Ela amava o filho, mas não era igual. Ela queria entender. E aí, por que ela foi pro Japão? Ela não queria ir pro Japão. E ela falou, Thaís, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Fazem 12 anos que eu moro aqui. E eu fiquei grávida aqui, ela foi com o marido, né? Ela engravidou lá no Japão e o menino nasceu. E aí, ela não queria também ter filho, foi todo, né? Por isso que ela queria entender tudo isso. E o que a gente descobriu? Que em uma das vidas, ela morava no Japão, ela ficou grávida, mas ela teve que ceifar a vida do filho dela, porque ela não queria, ela não tinha condição de cuidar. Então, o que ela foi fazer lá? Ela voltou, ela nem sabia, ela falou, eu nunca imaginei que eu ia morar no Japão. Mas ela voltou para lá e o menino teve que nascer lá, onde eles moravam naquela vida, para resgatar isso. E ela entendeu porque esse amor incondicional, né, é tão louco, porque na outra vida ela não deixou ele nascer. Entendi. Como é que é o tempo para receber essa informação? Por exemplo, se a gente fosse fazer uma... Agora, vamos supor que a gente fosse fazer agora. Tá. Minha ou do guru. Tá. Você já conseguiria receber da egrégora informações sobre vidas passadas minhas ou do guru? Não. Como que eu faço?
Segundas, terças e quartas eu atendo todo mundo online, entendo o que a gente vai tratar. E quintas, sextas e sábados eu ancoro com a egrégora. Eu fico sem celular, sem nada, eu faço um ancoramento e vou fazendo todas as terapias da semana. Então, lá que eu vou fazendo tudo que a pessoa pediu, sai as histórias. E sempre aos domingos eu dou os retornos para as pessoas, eu dou feedback para todo mundo.